graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Eu gostaria aqui de deixar mais uma palavra para um minuto de reflexão, cujo tema é Passando a Glória para Deus. Está baseado no livro de Atos, capítulo 2, do versículo 1 ao 23. Eu vou ler apenas do 1 ao 3 e do 20 ao 23. E vocês depois dão uma lida em casa, no capítulo todo, inclusive Mateus também 2, para que vocês possam entender que vai ser ministrado aqui. Antes de ministrar essa palavra, eu gostaria de dizer para os amados irmãos que eu estou aqui ministrando esse estudo debaixo da autoridade, debaixo da bênção do meu pastor. Ok? Vamos ler lá. Atos 12. Por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Vamos lá, versículo 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom, porém esses de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-se à palavra, e o povo clamava: é voz de Deus, o povo gritava: é voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu por não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Vou repetir, em 23, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes expirou. Olha, irmãos, essa passagem aqui, passagem bíblica, nos traz um ensinamento muito importante, muito precioso para as nossas vidas. Qual é o ensinamento? A aprender a não cometer o erro que este homem aqui cometeu. Este homem cometeu um erro terrível, e por ele ter cometido esse erro terrível, ele morreu, e ele perdeu a bênção. Ora, nós temos que entender, não tem como, é fato, que nós devemos aprender com os nossos erros, e devemos também aprender com os erros dos outros. É igual a parábola do joio e do trigo. O joio está no meio do trigo. Você pode arrancar, a Bíblia fala para não arrancar, mas deixa ele lá. Ou espiritualmente, ou esse joio se transforma em trigo, ele vai haver uma transformação na vida dele, ou nós vamos observar esse joio e aprender com ele. Observar aquilo que está errado, aquilo que está sendo feito de errado, e nós não fazermos. Então nós aprendemos com o erro dos outros. E é isso que eu quero ministrar. Aprender com o erro deste homem. Quem era este homem? Este homem era Herodes Agripa I. Para entender essa palavra, nós temos que saber a história deste homem. Esse Herodes Agripa I era neto de Herodes Magno, ou chamado Herodes o Grande. Esse Herodes o Grande, ele reinou de 39 até o nascimento de Jesus Cristo. Foi esse rei que chegou perto dos reis magos e interrogou-os acerca do nascimento de Jesus, onde Jesus nasceu, que hora que ele ia nascer, para ele o matar, para matar Jesus. Ele veio com o pretexto de adorar, mas o objetivo desse rei era matar Jesus. Foi quando Deus apareceu em sonhos para José e mandou que ele fosse para o Egito. Depois ele retornou, depois que esse rei morreu. E quando esse rei morreu, os filhos dele, que era Arquelau, que era Antipas, que era o rei, esse Agripa I, que posteriormente o seu filho também, Agripa II, reinou, essa turma toda reinou no lugar dele sucessivamente. Irmãos, uma família terrível. Eu acho que a única coisa que esse pessoal fez de bom é a construção do templo, que foi posteriormente destruído nos anos 70. Irmãos, então esse Herodes Agripa, esse Herodes Magno, esse Herodes Antipas, esse Herodes Arquelau eram pessoas terríveis. Eles perseguiam os cristãos. Era um povo perverso, um povo maligno. Havia muita contenda nessa família, né? O pai matou o filho, o esposo matou a esposa. Era uma família terrível. Esse povo é que degolou João Batista. Esse povo é que matou as crianças
de 2 anos para baixo, na época do nascimento de Jesus. E esse Herodes Agripa I, ele matou Tiago à espada e mandou prender João nessa época, nesse versículo que eu acabei de ler aqui agora. Só que esse Herodes Agripa I cometeu um erro gravíssimo, irmãos, que nos ensina muito. Eu vou ler novamente o versículo 20, que diz assim: ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém, esses de comum acordo se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, o camarice do rei, pediram reconciliação porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, olha o que aconteceu, Herodes, que é esse Agripa, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava, o povo gritava, irmãos: é voz de um Deus e não de um homem, é voz de Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu, por ele não haver dado glória a Deus e comido de vermes, expirou. Por causa, irmãos, ele não deu glória a Deus. Por causa desse erro dele, Deus o matou. Então nós vamos aprender com o erro deste homem, para não morrermos espiritualmente. Amém? Irmãos, uma coisa é certa, eu não sei se esse homem, ele falava no discurso dele, ou ele pensava, mas uma coisa eu sei, se ele falava, Deus ouviu. Se ele pensava, Deus sondou o coração dele. Porque a palavra de Deus fala que Deus, ele nos sonda e ele nos conhece. Ele olha, irmãos, para dentro de nós. Deus sabe aquilo que pensamos, aquilo que temos dentro do coração. E muitas das vezes nós somos assim. Às vezes nós somos soberbos, às vezes nós somos vaidosos, mas nós não expressamos isso. Mas Deus sabe aquilo que nós pensamos. Deus conhece o nosso coração, meu irmão. Às vezes eu não te conheço, às vezes você não me conhece, mas Deus te conhece. Deus sabe aquilo que você pensa. Se você pensa bem, se o seu pensamento é pensamento de bem, ou pensamento de mal, ou pensamento de paz, ou pensamento de morte. Deus sonda e nos conhece. Então eu não sei se esse homem aqui, irmãos, ele falava alguma coisa que a palavra de Deus não relata, ou ele pensava, mas uma coisa é, se ele falava, Deus ouviu e o matou. Se ele pensava, Deus sondou o coração dele e o matou. Irmãos, Deus sabe tudo o que se passa dentro de nós. Às vezes achamos que somos mais santos do que o outro, mais espiritual do que o outro, melhor do que o outro, que não dependemos de Deus, que somos inteligentes demais, que possuímos riquezas. Às vezes nós não expressamos isso externamente, mas quando pensamos, a queda é certa. Gente do nariz empinado, Deus abate. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, irmãos, e Ele nos exaltará. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque eu creio que Herodes, naquele momento que o povo gritava, é a voz de Deus, não é a voz de homem, é a voz de Deus, não é a voz de homem, ele deixou algo entrar no coração dele. Ele deixou a vaidade entrar no coração dele. Ele se achou, ele achou que ele era o cara. Talvez ele disse a si mesmo: eu realmente sou Deus. Eu sou todo poderoso. Eu sou Deus de fato. Eu sou o cara. Eu sou o rei da Balachita. Às vezes ele pensou isso, irmãos. Ele se envaideceu, achando que ele era alguma coisa. Ele não passou a glória para Deus. Com isso, ele foi abatido. Ele se exaltou. Irmãos, Deus sonda, Deus nos conhece. A palavra de Deus fala que Deus não passa a glória dele para ninguém. Quando Deus sentiu, ouviu, observou o coração desse homem, ao mesmo instante, o anjo do Senhor veio e feriu a Herodes, e a Bíblia fala que ele foi comido de vermes. Deus, na verdade, quis dizer a ele: a glória e poder pertence somente a mim. Não se exalte porque eu te abato, eu dou a vida e tiro a vida.
Irmãos, Deus é dono de tudo. Ele não passa a glória dele para ninguém. Deus não passa a glória dele para ninguém. Irmãos, o que a gente aprende com essa palavra? O povo exaltando Herodes, Agripa I, chama ele de Deus, e a Bíblia fala que ele não deu glória a Deus e ele morreu. O que nós aprendemos com isso, irmão? Que devemos dar todo louvor, toda exaltação, todo crédito, toda a glória ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. É isso que nós devemos aprender. O que Deus está querendo nos ensinar é isso, que a glória pertence a Ele. Então, se nós estamos bem financeiramente, glória a Deus. Se a nossa família é abençoada, glória a Deus. Se você tem um bom carro, glória a Deus. Se você tem uma boa casa, glória a Deus. Se você tem uma boa saúde, glória a Deus. Se você tem bons filhos, seus filhos são educados, são uma bênção, glória a Deus. Se você tem uma boa profissão, glória a Deus. Se sua empresa vai bem, irmãos, glória a Deus. Se seu ministério vai bem, glória a Deus. Se você canta bem, glória a Deus. Se você toca bem, glória a Deus. Se você ministra a palavra bem, glória a Deus. Se você prega bem, glória a Deus. Se você ensina bem, glória a Deus. Se você faz tudo, faça para a glória de Deus. Em tudo você dê glória. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Em tudo dai glória, irmãos. Amém? Passe a glória para Deus imediatamente. Se algum irmão chegar te elogiar, irmão, você é uma bênção, que você fala, glória a Deus. Passa a glória para Deus, porque a glória pertence só a Ele, meu irmão. Só a Ele. Mesmo se você estiver numa situação difícil, se está tudo ruim, o que a palavra de Deus fala? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Pai, dá glória a Deus. Porque às vezes você está numa situação que você acha que é ruim, mas tem pessoas que estão pior do que você, está pior do que nós. Então por isso que a Bíblia fala que em tudo dai graças, que essa é a vontade do Pai. O que agrada a Deus é exatamente isso. Você está na dificuldade, na luta e passando pela dificuldade, dando glória a Deus. Isso que mostra que nós somos verdadeiros cristãos. Então passa a glória para Deus imediato, irmãos. Passa a glória para Deus. Tudo que você tem, tudo que você é. Se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, a glória pertence a Deus. A glória pertence a Deus. Esse homem morreu porque ele não deu glória a Deus. Eu não sei o que se passou no coração dele, mas Deus sabe. Mas tudo indica que a soberba subiu ao coração desse homem, que a vaidade subiu ao coração desse homem, que ele achou que ele era realmente Deus. Ele quis o lugar de Deus, igual Satanás. Quis o lugar de Deus, ó, se despecou, caiu, anjo caído. Era assim com Deus. A soberba subiu, queria ser igual a Deus, caiu. Irmãos, então se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, a glória pertence a Deus. Diga assim comigo: tudo que tenho, tudo que sou, devo passar a glória ao Deus Altíssimo, para que eu não morra espiritualmente. Rei Herodes Agripa I não passou a glória a Deus e morreu fisicamente e espiritualmente, com certeza. É um alerta, é uma palavra de advertência para nós, irmãos, para que nós não possamos morrer espiritualmente. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, quando recebemos elogios, quando, mesmo sendo realmente uma bênção nas mãos de Deus, mesmo sendo inteligentes, que Deus é que faz isso em nós, a glória pertence a Deus. Se alguém te elogiar, você fala glória a Deus. Você tem que entender que tudo que você tem, que nós temos, é Deus é que nos dá, Deus é que cuida de cada um de nós. Que a glória seja dada somente a Deus. Amém, irmãos? Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus.